Imagina que para usar a sua arma dentro do jogo, você precisa ficar carregando o seu poder em um sol na vida real ou em um game de terror onde qualquer barulho da sua casa é escutado pelo monstro que está te perseguindo. Parece loucura, mas hoje eu vou te mostrar diversos jogos que interagem diretamente com o mundo real. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, começando aqui com Hate Plus, que é uma visual novel que é sequência da análoga a Hate Story. Nele devemos investigar uma grande nave abandonada que é encontrada à deriva no espaço em um futuro distante. Para seguir na investigação, contamos com a ajuda de uma inteligência artificial que em um determinado momento nos pede um bolo de chocolate. Mas aí você se engana se você acha que é só clicar dizendo que fez o bolo e já era, como normalmente é em qualquer game, né? Mas nada disso. Aqui o jogo considera o seu tempo de resposta para saber se você realmente foi verificar se tem os ingredientes em casa e depois da IA te passar a receita, ela irá esperar o seu bolo que você deve fazer de verdade. Então não adianta você responder rápido ali no diálogo não, tá ligado? Você realmente vai ter que fazer o bolo. O jogo ainda te fornece uma imagem da inteligência artificial comendo um bolo para que você possa ter uma foto dela com o seu bolo de verdade, que inclusive vai te garantir uma conquista dentro do game. Eu prefiro pôr areia na boca do que comer esse bolo. Boktai The Sun é um RPG de ação para Game Boy Advance que foi desenvolvido pela Konami e conta com ninguém menos do que o nosso lendário Hideo Kojima na produção. No jogo você controla Liu Jungle, que é um caçador de vampiros que precisa salvar o mundo à beira de um apocalipse. O game aqui ele já começa meio diferentão porque você precisa informar o seu fuso horário. Isso porque o horário que você for jogar interfere no ambiente do jogo. Então assim, durante a noite os inimigos estão mais fortes, enquanto de dia a situação fica menos complicada para o jogador. E aí se você é aquele que vai jogar depois do serviço, é melhor você colocar a hora do seu videogame errado, né? Para jogar de dia no game, mas aí você vai chegar em casa e jogar à noite. Vocês entenderam o macete aqui, né? Só que assim, o grande diferencial mesmo de Boktai tá na sua jogabilidade em relação à luz solar. Não dentro do jogo, mas sim o nosso sol mesmo na vida real. Isso porque o nosso personagem, ele usa armas com poderes de luz solar, sendo necessário carregar a sua arma com a luz do sol de verdade, já que o cartucho do game é fotossensível, ou seja, ele é capaz de absorver luz que é convertido dentro do jogo, abastecendo a sua arma. Não tem como negar, o Kojima viaja demais. Então toda vez que você acabar utilizando ali a sua arma especial solar, né, pra conseguir derrotar os inimigos, você vai precisar ir no sol, ficar lá que nem um idiota ali, tomando um solzinho enquanto joga pra recarregar o seu poder. Eu contando aqui deixa tudo mais curioso, mas na realidade não é tão interessante assim ficar lá no sol com o videogame na mão, né? A onda de calor continua. A franquia Alien é uma das maiores do cinema de terror, ação e ficção científica, tão grande que já conta com inúmeros games lançados. No entanto, a maioria deles focam na ação com tiroteio, diferente de Alien Isolation, que foi desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela Sega em 2014 para diversas plataformas. Mas o que interessa pra gente aqui de fato é a versão do Xbox 360. O game ele se passa 15 anos depois do primeiro filme, onde controlamos a Amanda Ripley, que está à procura da sua mãe, que é a Ellen Ripley, que é a protagonista do primeiro filme da série. Alien Isolation, ele é um survival horror com foco na furtividade, isso porque o grande diferencial do game tá na inteligência artificial do Xenomorfo, que é o inimigo que irá perseguir você por todo o jogo, sendo impossível inclusive de matar ele, né? Você não consegue enfrentar e acabar com a vida dele. Ele vai ficar te atormentando ali pro resto da jogatina, te botando medo pra caramba também. E assim, ele consegue analisar o seu comportamento, aprende como nos caçar em cada canto do jogo. E tudo fica mais interessante na versão do Xbox 360 com o Kinect ativado, pois a criatura ela é capaz de nos encontrar com qualquer mínimo ruído que o nosso personagem faça no game. Mas com o microfone do Kinect, até o barulho que você fizer na sua casa, seja, sei lá, você tá jogando ali um jogo de terror, a sua mãe passa no fundo varrendo ali, meu amigo, você se ferrou porque ele vai escutar os ruídos. Você vai ter que mandar todo mundo da sua casa calar a boca para poder jogar, e ainda é perigoso o Kinect conseguir escutar até mesmo a sua respiração para dificultar ainda mais a sua jogatina. Mas não deixa de ser algo bem desafiador, né? Imagina você tá lá com esse sistema ativado, jogando sozinho em casa e acaba se assustando com algo que não era o Xenomorfo, mas por causa disso ele vai te escutar e vai correr atrás de você. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque.
A iPad foi mais uma tentativa da Sony de emplacar seus acessórios de câmera e controle de movimentos na geração do PlayStation 3 para tentar bater de frente ali com o Wii da Nintendo e o Kinect do Xbox. Esse game aqui basicamente é um daqueles jogos onde devemos cuidar de um bichinho virtual, tipo os Nintendogs, né? Ou os saudosos Tamagotchis. Nele cuidamos de um bichinho peludo e devemos alimentá-lo, dar banho, além de vários outros cuidados. Mas o interessante desse game é a maneira como o ambiente real interage dentro do jogo, já que a câmera do PlayStation 3 recria o ambiente real, ou seja, o seu quarto ali, com o nosso pet, e dentro dele, fazendo ele interagir com o jogador e os objetos reais ali daquele cômodo. Você podia até mesmo fazer uns minigames ali, onde podemos desenhar um veículo e ele é recriado e montado dentro do jogo, e o nosso pet pode andar sobre ele. Mas apesar de fofinho e legal, esse iPad aqui não deu muito certo, não fez o PlayStation Move e o PlayStation Eye vender horrores, porque hoje em dia quase ninguém lembra mais desse jogo. É bonito demais e é manso. Se assim como eu, você curte Yu-Gi-Oh!, talvez tenha ouvido falar de The Eye of Judgment, jogo de cartas lançado para o PlayStation 3 em 2007, que é um jogo estilo card game em turnos, onde devemos conquistar o tabuleiro usando criaturas. O grande lance aqui desse jogo é a combinação do PlayStation Eye com cartas reais, criando assim um cenário dentro do game, com uma realidade aumentada. Inclusive eu lembro que tinha um cara aqui na minha cidade, que meu irmão me levou pra gente poder ver como é que era o PlayStation 3, alguns jogos que já tinham sido lançados como Metal Gear 4, se eu não me engano, e ele tinha esse jogo aqui e a gente achou massa para caramba, tá ligado? Apesar que eu nunca me interessei em jogar pelo trabalho de você ter que comprar as cartas, o jogo ali, o AI, né, todos os acessórios, mas era muito louco você apontar a carta pra câmera e ele transportar dentro do game. Aquilo era novidade, hoje em dia a gente tá muito acostumado com isso, mas quando é a primeira vez que você vê, você fica encantado, né? E aqui temos decks com criaturas e feitiços que, quando reconhecidos pela câmera do console, vai projetar ali vários efeitos e tal, é a maior doideira. Só que acabou não dando muito certo, porque teve vários problemas de trapaças com cartas copiadas e até mesmo desenhadas, né? Você tirava xerox ali, já era, mano. Você podia fazer o melhor deck do jogo, porque a câmera ia detectar. Isso acabou afundando ali o online do game. E por curiosidade, esse jogo até chegou a ganhar um spin-off pro PSP, mas que não utilizava mais esse recurso aí de realidade aumentada. Pokémon X e Y também trouxe várias novidades para a franquia, como a mega evolução, customização do nosso treinador e finalmente apresentar o jogo totalmente renderizado em 3D, sendo um grande sucesso, se tornando o segundo jogo mais vendido no Nintendo 3DS, só perdendo pro Mario Kart 7. Mas se você não está familiarizado com o game, talvez esteja se perguntando o porquê que ele vai estar aqui, né? Bom, não é segredo para ninguém que a Nintendo gosta de extrapolar a experiência dos jogadores em seus consoles, e aqui não foi diferente. O game aproveita a mobilidade do portátil pra tirar uma com a cara do jogador quando falamos do Inkay, Pokémon do tipo Dark e Psíquico que não adianta treinar ou usar pedra pra evoluir. A única forma de você fazer isso é simplesmente virando o 3DS de cabeça pra baixo. Isso mesmo, só assim ele evolui pro Malamar. Vale lembrar também que esse método deve ser usado até mesmo no Pokémon Go, que ele tem um giroscópio ali, então ele consegue identificar se o celular tá em pé ou não, né? Não deixa de ser engraçado. Imagina alguém lá, você tá andando na rua, tem um molequinho virando o videogame de cabeça pra baixo. Você vai achar ele um idiota, mas o menino tá simplesmente evoluindo o seu Pokémon pro Malamar. E aí? Você é doido? Geralmente, quando pensamos em Nintendo, pensamos automaticamente em jogos mais infantis ou pra família toda, né? Mas esse definitivamente não é o caso do Takeshi's Challenge, jogo de aventura lançado pro Famicom, que é o Nintendinho japonês, em 1986. No jogo controlamos o Takeshi, que é um assalariado japonês que um belo dia recebe um mapa para a Ilha do Tesouro. Mas para isso teremos que nos divorciar da nossa esposa e pedir demissão do trabalho. Eu nem preciso dizer aqui que o clima do game então fica meio pesadão, né, com piadas mais adultas, álcool e um pouco de violência. Mas o que interessa aqui pra gente é o momento onde o Takeshi precisa cantar em um karaokê. Muita gente não pode saber, mas não é de agora que a Nintendo utiliza recursos como microfones em seus consoles, pois já na época do Famicom, o segundo controle já tinha esse recurso, e adivinha, pra você avançar o jogo, era obrigatório a soltar a voz no microfone e começar a cantar no jogo. Mas assim, apesar de parecer diferente e interessante, esse Takeshi Challenge aqui é considerado um desastre de jogo, tá? Sendo muito mal avaliado na sua época, inclusive. Meu querido, eu sou cantora.
Ninja Gaiden é um dos grandes clássicos do Nintendinho, mas não é do microfone do Famicom que a gente vai falar aqui não, tá? E sim do Nintendo DS com o game Ninja Gaiden Dragon Sword, lançado em 2008, desenvolvido pela Team Ninja e publicado pela Tecmo para o Nintendo DS. O jogo se passa entre o primeiro e o segundo game da franquia e mostra o Ryu Hayabusa precisando resgatar sua aprendiz que foi sequestrada por um clã ninja misterioso. Esse capítulo aqui da série já se destaca pela sua jogabilidade, onde precisamos segurar o portátil na posição vertical e usamos ali a canetinha do DS para movimentar o ninja, além dos golpes de espadas e os ninjutsus, onde inclusive devemos desenhar os símbolos correspondentes para você utilizar os poderes. Só que o destaque mesmo fica aqui pro momento onde devemos liberar uma passagem, onde tem um NPC que fica ali dormindo no meio do caminho. E aí você já consegue imaginar aqui o que você vai precisar fazer, né? Dá uns belo de um berro aqui no microfone do console pro sujeito acordar. Isso me faz lembrar inclusive também do jogo de luta do Naruto que tinha pro Nintendo DS, que na hora de você fazer o jutsu do Sasuke, que era o jutsu bola de fogo, né, onde o próprio personagem precisava assoprar ali na mão pra sair a bola de fogo, no jogo era a mesma coisa, você precisava assoprar no microfone pra conseguir soltar o poder. Era bem da hora. Vamos acordar! E olha só o DS aqui de novo. Todo mundo que já teve um DS sabe que o console tem um monte de recursos legais, interativos e tudo mais, e que tem vários games que utilizam disso. E Zelda Phantom Hourglass, que é uma sequência ali do Wind Waker, mostra o Link precisando salvar a Tetra, que foi levada por um navio fantasma, partindo em uma aventura nova pelos mares, onde podemos navegar entre várias ilhas. Só que em um determinado momento da aventura precisamos acessar o Templo da Coragem, só que para isso a gente tem que achar uma chave que para encontrá-la teremos que marcar o mapa com um brasão. Quanto tempo você acha que os jogadores levaram aqui para descobrir que era necessário juntar as duas telas do DS fechando o console? Sim, é exatamente isso que você ouviu. Você tinha que literalmente fechar o DS para uma tela ficar sobre a outra que tinha o mapa e marcar o local. A maioria teve que procurar detonado na internet para poder descobrir isso ou simplesmente desistiu. Agora, se você jogou isso no emulador, eu sinto muito, tá? Que tristeza. Mario e Luigi Bowser Inside Story é o terceiro jogo da série de RPG Mario e Luigi que foi lançado para o Nintendo DS em 2009. Nele precisamos mais uma vez controlar o Mario e Luigi juntos e sincronizados, só que dessa vez dentro do corpo do Bowser. O game vai alternando ali entre cenários dentro do monstrão, onde jogamos com os irmãos com jogabilidade 2D e rolagem lateral, e fora onde podemos explorar o mundo com o próprio Bowser. Mas o que chama a atenção aqui é que em determinado momento do jogo lutamos contra chefes controlando o Bowser em sua forma gigante, e nesse momento precisamos virar o DS na vertical, usar e abusar da canetinha do portátil com toques na tela e sopros no DS. Aqui é no mesmo estilo do Sasuke, né? Como ele lança muita bola de fogo, a gente tem que ficar atacando ali o sopro no videogame. Cuidado para não ficar cuspindo também e acabar estragando, né? E pra encerrar temos aqui o obscuro Star Tropics, que é um jogo de aventura lançado pro Nintendinho em 1990. O game usa uma visão superior bem parecida com o primeiro Zelda, e nele nós controlamos o jovem Mike, que precisa resgatar o seu tio que desapareceu, seguindo pistas, resolvendo puzzles, derrotando inimigos e pilotando o submarino que era do seu tio. Só que depois de sobreviver ao ataque de uma baleia, Mike e o assistente do seu tio, que ele encontra no caminho ali, são jogados em uma ilha deserta, e é dito pro nosso personagem que ele precisa ativar uma frequência em seu submarino para conseguir encontrar o seu tio. Acontece que esse código vinha escondido em uma carta impressa de verdade que vinha junto com o jogo original. E não era só isso, você precisava mergulhar a carta na água para revelar o segredo. Olha só que doideira. Mas imagina você ter que descobrir isso, né? E o pior, vai ser mole o negócio, não vê todos os números, esquece de anotar e você vai rejogar, já era, né? O papel ali se esfarelou todinho. Aí complicou a situação, mas não deixa de ser interessante essa dinâmica aqui, né?
Mas agora eu quero saber de você. Você lembra de algum outro jogo super legal que interagia com o mundo real que ficou de fora? Comenta aqui embaixo. Se você se divertiu com esse vídeo aqui, achou legal e tudo mais, não esquece do seu joinha pra mostrar pro YouTube que você tá curtindo os vídeos do canal, pra ele te recomendar mais conteúdos novos. E inscreva-se também pra você ser notificado quando sair vídeo novo. Agora dá uma olhada nesse vídeo, que são jogos japoneses que foram lançados de forma diferentes em outros lugares do mundo, que mudou um monte de coisa, teve censura e tal, que eu acho que você vai curtir. Eu vou indo nessa, valeu e tchau!